Amém. Graças a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus, que a gente tem que encerrar essa aula até 5h30, né? 5h30, porque vai ter ceia hoje na série, graças a Deus. Então vamos falar de coisa boa. A gente já, nas aulas postadas, na 1 e na aula 2, a gente tratou aqui sobre o Espírito Santo em relação à sua história, a história da atuação do Espírito Santo ao longo da Bíblia, a tese da continuidade contra a descontinuidade, que a gente crê na continuidade da ação do Espírito Santo desde da criação, né, e também avançando até a eternidade, porque Ele é Deus como Deus, então Ele é eterno. Falando acerca do Pentecostes, entendemos por que a gente adotou a nomenclatura do Pentecostes, porque o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam no cenáculo em tempo de Pentecostes. Então por isso que nós entendemos que o nome Pentecostes para o cristão significa a descida do Espírito Santo, independentemente da festa que era celebrada entre os judeus. Então, quando o crente se refere a Pentecostes, ele está falando acerca da descida do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel, né? Conforme Pedro mesmo fala ali na sua pregação, logo após o batismo do Espírito Santo. Falamos acerca da personalidade do Espírito Santo e tratamos acerca do Espírito Santo ser uma pessoa, ser um indivíduo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alegam os testemunhos de Jeová. A força ativa, por exemplo, é a energia elétrica que alimenta essa lâmpada. E essa energia não tem vontade, ela não tem autoconsciência, ela não tem consciência de si mesma, né? Autoconsciência, não tem tomada de decisão. Então, logo, por exemplo, para essa lâmpada acender, é porque alguém foi no interruptor e acionou. E aí liberou a energia elétrica para chegar até a lâmpada. A lâmpada não acende sozinha. A energia elétrica não toma decisões. Quem toma somos nós. Chamar o Espírito Santo de força ativa é uma blasfêmia contra a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Tanto que ele diz: apartai para mim a Barnabé e a Paulo, a Saulo, na ocasião, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo deu ordem e ele tinha plano em relação a essas duas pessoas. E levou Saulo e Barnabé a fazerem aquela missão maravilhosa que realizaram, né, ao longo do Novo Testamento. A personalidade, os nomes do Espírito Santo, tratando acerca disso, os nomes com que é chamado ao longo da Escritura, a divindade do Espírito Santo, e aí começamos a tratar acerca da autoridade que o Espírito Santo tem enquanto Deus, a natureza dele, quem é o Espírito Santo, qual é o lugar que ocupa, como temos que nos relacionar com o Espírito Santo. E aí a gente conclui essa questão da divindade do Espírito Santo na lição 2. A lição 2, obras do Espírito Santo. Você vai ver como que o Espírito Santo atua e qual é o seu poder e a sua autoridade. E depois, primeiro, o Espírito Santo e a Trindade, e depois as obras do Espírito Santo. Com o Espírito Santo e a Trindade, a gente viu qual é a posição que o Espírito Santo tem em relação a Deus Pai e a Deus Filho. E aí, tratando disso com foco no Espírito Santo, a gente acabou tendo que discutir um pouco mais acerca da Trindade, que foi o último vídeo, penúltimo áudio, aliás. Então a gente discutiu bastante sobre a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é Deus por ser Pai. O Pai é Deus porque ele faz parte da Trindade. O Filho é Deus não por ser Filho. O Filho é Deus porque faz parte da Trindade. O Espírito Santo não é Deus por ser Espírito. Ele é Espírito porque ele faz parte da Trindade. O Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas. Por que nós dizemos que são três pessoas distintas? Porque nós podemos nos relacionar com o Pai, nós podemos nos relacionar com o Filho e nós podemos nos relacionar com o Espírito. Mas onde está o Pai, também está o Filho e o Espírito. Onde está o Espírito, também está o Pai e o Filho. Onde está o Filho, também está o Pai e o Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas, mas não diversas. Mas são três pessoas com a mesma essência. A decisão que o Pai tomou, ele tomou em conjunto com o Filho e com o Espírito Santo, mesmo tendo sido uma decisão do Pai. Qual foi a decisão do Pai? O Pai enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário. Não foi o Filho que enviou o Pai. Não foi o Espírito que enviou Jesus. Foi o Pai que enviou o Filho para dar a sua vida em sacrifício vicário, substitutivo.
Então, o Pai, enquanto pessoa, Ele é quem envia. Aí nós vimos também, mesmo o Pai enviando o Filho, o Pai não é maior que o Filho. Porque essa relação hierárquica existe dentro do contexto humano, mas não dentro do contexto da Trindade. Por quê? São pessoas diferentes, mas a mesma essência. Então, ele envia no plano da ação. Então, a ação do Pai qual é? Doar o Filho para sacrifício. Qual é a ação do Filho? Em doar-se, entregar-se como sacrifício substitutivo. Qual é a ação do Espírito Santo? Ser o Paráclito, o Consolador. Pode falar. Tem uma parte na Bíblia, você pode citar, que Jesus fala que o Pai é maior que Ele, mas quando Ele estava aqui na terra. Isso, maravilhoso, que a gente vê em Cristologia. A kenosis, ela é o entendimento da natureza da missão de Cristo Jesus. Se você não entender a kenosis, você não entende a declaração de Jesus enquanto homem. A kenosis, Jesus se esvaziou da sua glória e da sua onipotência, onipresença e onisciência. Porque um homem não é onipotente, um homem não é onisciente e nem é onipresente. Ele está em algum lugar. Então, para ele ser um homem, como a Bíblia nos ensina, e nós assim cremos, que ele era um homem de verdade, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um homem não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele era um homem, e como homem, ele tinha mesmo essa declaração: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Como homem. Aí, na sua glorificação, ele fala: está tudo consumado, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aí ele reassume a glória que eu tinha antes, você vê? A glória pré-encarnada, o verbo pré-encarnado conforme João. Ele fala: eu não vou adquirir uma glória que eu nunca tinha, eu vou retornar à glória que eu tinha antes. Então Jesus, ele está fazendo menção à sua natureza pré-encarnada, e ele retorna a essa natureza depois de cumprir a sua missão na terra. A kenosis divina foi por mim e por sua causa, foi para nós, se diminuiu para chegar até nós e para nos trazer para perto do Pai. E aí você vê, nós vemos a Trindade, entendemos a ação dela. Aí nós vimos dois erros. Testemunho de Jeová. Qual o erro que eles cometem? Eles cometem o erro de, não crendo na Trindade, eles adulteram a Bíblia e reinterpretam a Bíblia de forma totalmente equivocada. Por quê? Porque erraram na doutrina da Trindade. Uma vez que eles não aceitam a Trindade, eles vão tentar justificar o seu ponto de vista adulterando a Bíblia. Onde eles vão dizer que só existe Jeová, Jesus não é Deus, Jesus, dentro do poder, da autoridade que ele tinha, ele era um Deus. Ele vai dizer isso em João 1:1, a Bíblia conforme a tradução do Novo Mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, entre colchetes, em minúsculo, um Deus. Se Jesus era um Deus, Jesus era um Deus diferente de Deus Jeová. Se Jesus é um Deus diferente de Jeová, é porque existe outro Deus. Então está contraditada aquela passagem que ele fala em Isaías: não há outro Deus além de mim. Os testemunhos de Jeová dizem que é mentira. Se existe, é um falso, né? Ou Isaías está mentindo, ou Deus está mentindo. E aqui, a gente também estava procurando o texto aqui, Atos 20:28 diz, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, né? A Trindade manifestada. O Espírito constituiu enquanto autoridade que ele tinha. Jesus comprou com seu sangue. Para quê? Para Deus Pai. Para a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ao mesmo tempo coloca a divindade de Cristo aqui. De Cristo, ele resgatou com o seu próprio sangue. Não foi o Pai que meteu o sangue, não, mas fala que o Filho aqui é Deus. É onde nós distinguimos as pessoas. São distintas, mas não são diversas. São distintas, elas trabalham em conjunto. Você identifica cada uma. Então, dois erros: testemunho de Jeová, não creem na Trindade. Outro erro: monofisistas. Monofisistas são aqueles que dizem que Deus é uma pessoa só, uma só pessoa que faz três papéis. Ele brinca de ser Jesus, ele brinca de ser Pai e ele brinca de ser Espírito Santo. E aí essa mesma pessoa fica mudando de papéis. Aí quer dizer, no batismo, quando Jesus saiu das águas, Jesus bradou dos céus para Jesus que estava saindo das águas, que ele era o Filho amado de Jesus, e Jesus também enviou Jesus em forma de pomba sobre Jesus. Então quer dizer, isso é uma total confusão hermenêutica causada por causa de pessoas que querem a todo custo negar a Trindade. A Trindade, você não vai achar o termo Trindade na Bíblia, e nem precisa, porque a essência da Trindade está inteira na Bíblia.
do começo ao fim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tanto que é inegável, né? Tenta negar, se confunde todo. Se confunde, atrapalha toda a hermenêutica, toda a exegética bíblica, porque nega-se uma doutrina fundamental, a doutrina da Trindade. Então, resolvida essa questão, a gente passa agora especificamente para a ação do Espírito Santo. Então a gente vai ver, a gente já conhece o Espírito Santo, sabe que ele é Deus, sabe que ele é eterno, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa não em grau hierárquico, mas simplesmente porque o nosso vocabulário insuficiente não construiu uma forma melhor de categorias, de categorizar. Então a gente diz primeira, segunda e terceira, não no sentido do terceiro ser menor que o primeiro, de forma alguma. É simplesmente um defeito nosso, uma falha nossa, e não conseguir fazer distinção de três e dizer que eles são iguais. Então a gente diz primeiro, segundo e terceiro. Terceira pessoa da Trindade, simplesmente porque nós não temos outra forma melhor, outra linguagem melhor de categorizar. Então a gente diz terceira, mas ele está no mesmo patamar da primeira e da segunda. Qual é a ação dele? Qual é a ação da terceira pessoa da Trindade? A gente vai começar a entender a partir da lição 3 aqui, página 48, quando trata de dons. Então na página 48, começando a falar de dons, ele começa pelo significado etimológico. Tratando do significado etimológico, ele vai pegar os sinônimos. Então você vai ter duas situações necessárias para se compreender. Os sinônimos da língua hebraica, falando de dom, que você vai abordar todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento trata acerca do tema dos dons, e você vai pegar os sinônimos do grego para o Novo Testamento. Então você vai ver sinônimos do Antigo Testamento para dons e sinônimos de Novo Testamento para dons, e vai ver o significado que eles trazem. Então, entre os sinônimos ligados, que ele traz uma lista aqui, nós temos, por exemplo, Matan. Ele fala, aparece em Provérbios 18:16, por exemplo, 21:14, Números 18:11, Gênesis 34:12. E quando o Antigo Testamento usa o termo Matan, querendo trazer o significado de dons, ele está falando, na maioria das vezes, acerca de favor, acerca de herança, e num termo mais negativo, não somente coisas positivas, num termo mais negativo, ele pode ser usado para falar de suborno. Por exemplo, aqui em suborno, Provérbios 15:27, Eclesiastes 7:7. Nesses dois versículos, Matan está sendo usado num significado negativo, falando de suborno. Então, a palavra dom, esse sinônimo no hebraico, no Antigo Testamento, para dom, Matan, está falando de favor, está falando de herança, ou está falando também de suborno. Então, esse é um sinônimo para dom no Antigo Testamento. Outro, Nicê. E o Nicê está muito ligado ao Macê. Nicê e Macê. E eles estão falando de presente. Então ele está associado a esse tipo de ideia. Um presente. Um dom no sentido de um presente. Outro termo, Xoxá. Xoxá. Esse termo vai estar ligado intimamente a suborno. Aqui é tanto favor quanto suborno. Aqui vai estar ligado a suborno. Ou seja, traz uma conotação negativa, no sentido de ganhar, conquistar uma pessoa para dar um depoimento, uma declaração favorável por meio de favorecimento, né, financeiro. Então, suborno. Xoxá está ligado a suborno. Outro termo, minchá. Minchá está ligado principalmente a tributo. É o sentido mais ligado a minchá, tributo. Então, quando um povo se tornava tributário de outro, o rei empreendia uma guerra, conquistava aquele povo, e para não fazer deles escravos, deixá-los na sua terra, com a sua administração, ele impunha um tributo, um minchá. Por exemplo, o rei da Síria pagou minchá ao rei de Israel durante algum tempo. Os amalequitas pagavam minchá ao rei de Judá, a Salomão, a Davi, para não serem levados como escravos, ou não serem mortos, destruídos, a terra ser arruinada. Então eles pagavam tributo, eles se tornavam vassalos. É o que mais tarde vai ver muito na Idade Média isso, um rei feudal e os seus vassalos, que pagam tributo a ele e que são protegidos por ele. Então essa situação acontece, por exemplo, e esse
esse tipo de dom que ele está dando àquele rei é um minchá, um tributo. Então tem essa conotação. Passamos para o Novo Testamento agora, grego do Novo Testamento. O primeiro está na página 48, didomi. Didomi. E o didomi vai ser usado pelo menos 413 vezes. 413 vezes no Novo Testamento. E ele vai estar ligado a muitos significados, ele é geral. Ele é um sinônimo para dom com uma conotação geral. É amplo. Então ele não vai ser específico no tratamento dele. Ele vai ser usado em várias situações. Por isso que tem várias referências bíblicas aqui. Tudo isso te darei, por exemplo, quando o diabo se manifesta a Jesus no monte, né, vai para um alto monte e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele está usando dídolo. Te darei esse tipo de dom. Darei a você o quê? Qualquer coisa. A glória dos reinos, o poder, a riqueza. Então o dídolo, ele encara o dom de uma forma mais ampla. Quando você fala de anátema, ele traz um sentido mais exclusivo, no sentido de ser algo consagrado. Consagrado a Deus. É usado, por exemplo, ele é usado 7 vezes. Tem um versículo aqui que diz: ornado de formosas pedras e dádivas. Lucas 21, 5. Veja ainda Atos 23, 14. Romanos 9, 3. 1 Coríntios 12, 3. 16, 22 também. E Gálatas 18, 9, 8 e 9. Então, anátema, ele é diferente de dídome. Dídome é geral. Anátema é mais exclusivo. É algo dedicado, consagrado. É algo consagrado. Doma, presente, é usado 5 vezes. E ele pode ser aplicado a presentes do sentido profano ou sagrado. Por exemplo, algo que você dedicou a Deus, você deu para algo de Deus. Você pode empregar doma para esse tipo de presente, esse tipo de dom. Ou algo que você deu a um amigo seu, ou um presente que você deu ao seu filho. Por exemplo, o versículo que é aplicado aqui: vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Mateus 7, 11. Então, é algo bom que está se dando a um filho. É um doma, é um presente, é um dom. Nesse sentido, o bom do idioma grego é que ele aplica substantivos específicos a situações específicas, diferentes. Então, com isso, ele melhora a possibilidade de interpretação. Então, o que a gente usa presente em diversas formas, e é o contexto que vai dizer o que é aquele presente, eles geralmente usam um substantivo próprio. Quando eles querem dizer é um presente para Deus, é uma nata, é algo comum, qualquer coisa, é um dídone, é um presente que pode ser para Deus ou para uma pessoa, é um doma. Doces, por exemplo, dom, indicando múltiplos dons de Deus, aí já está tratando de algo espiritual. Dados a todos, uma palavra grega que é usada 2 vezes. Exemplo: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Paulo está falando da contribuição, a contribuição que ele ia levar para uma igreja. Então era algo envolvido com a obra, só que era um dom que era dado pelos irmãos, era algo físico, material, só que era consagrado a uma questão da igreja, uma questão de fé. Então era uma contribuição para os pobres de Jerusalém, e as igrejas iam fazer essa oferta. E Paulo, nessa narrativa aqui, ele fala: ninguém comunicou comigo com respeito a dar e a receber, ou seja, com respeito a esta oferta, a esse doces que eu vou encaminhar para doar aos pobres de Jerusalém. Dória traz o sentido, conforme o Dória eu até esqueci de colocar ali. Essa palavra indica dons ou presentes de vários tipos, que podem ser sagrados ou profanos, semelhante a dom lá em cima, semelhante àquele. Exemplo: pois cuidasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Veja ainda Atos 10:45, Romanos 5:15 e 17, 2 Coríntios 9:15. Então, Dória segue um sentido semelhante a doma, algo sagrado ou divino, não necessariamente exclusivo. Agora, merismos, que a gente termina aqui, merismos, ele diz respeito a um dom que foi compartilhado, por isso que ele tem origem na palavra dividir, conforme ele traz aqui. A origem dessa palavra merismos, significando dom, ele traz, a origem dele é dividir. Então ele traz o sentido de algo que estava inteiro
e foi dividido e você participa dele agora. Foi doado a você uma parte. Então isso que é doado a você é o merismos, é a sua participação naquele dom. Então é a sua divisão. Por isso que tem origem na palavra divisão. Divide-se e você participa disso. Com isso você participa do merismos, o dom que foi repartido com você. Merismos. Então aqui são vários sinônimos. Vários sinônimos onde trata da palavra dom, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Aqui é a parte fundamental. Aqui é onde entra aquilo que está mais relacionado conosco, tratando acerca do Espírito Santo. Porque aqui atrás tivemos diversos tipos de dons. Dom no sentido de coisa consagrada a Deus, dom no sentido de presente, dom no sentido de bens, dom no sentido de suborno, tributo, então geral. Aqui é o ponto de mais interesse para nós. O cálice e o carisma. O cálice e o carisma. Então o cálice, conforme aqui o termo grego que eu coloquei, o cálice, ele diz respeito exatamente à graça. O cálice é traduzido para a graça na nossa língua. E a graça fala a respeito do favor não merecido. Quando tratamos acerca do favor não merecido, estamos falando acerca do amor de Deus. Quando falamos acerca da graça, do cálice, começamos a entender como Deus lida conosco, como Deus lida com a humanidade. Então o Espírito Santo é quem vai atuar primordialmente aqui dentro dessa esfera, do cálice, independentemente dos outros sinônimos que foram aplicados. O cálice é o principal da atuação do Espírito Santo. Deus não nos ama reciprocamente. Deus não nos ama reciprocamente. O amor humano é recíproco, por exemplo. O homem ama por ser amado. A mulher ama por ser amada. Se Deus amasse nós reciprocamente, a gente, que hora que Ele está amando, nem nós vemos. Exatamente. Então, o amor humano necessita desse feedback, dessa reciprocidade. Se Deus fosse assim na hora de dar um livramento, não estou querendo não. Imagina. Vai morrer, deixa eu ver. Está merecendo. Paulo fala em Romanos que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então o que acontece? Com isso, a gente começa a entender como funciona esse sistema maravilhoso chamado graça divina. O que acontece? Antes mesmo de nós sermos salvos, quando nós éramos ainda pecadores, qual é a ideia que está implícita aí? A ideia que está implícita é que não existe salvação por mérito. A salvação não é meritocrática. Se fosse mérito, o merecimento do homem é a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então, o que o homem constrói por mérito é condenação, por causa do pecado que está nele, desde Adão. Ele nasce, é gerado no pecado. Quando ele chega à fase da consciência, ele manifesta a sua natureza pecadora. E cada pecado que o homem comete é uma ofensa contra Deus. Ele vai ofendendo a Deus e vai estragando esse relacionamento, se afastando a cada vez mais de Deus. Aí o que acontece? Os méritos dele construíram sua condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é dom gratuito, cálice, graça. Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente começa a entender como o Espírito Santo se relaciona com a gente. O Espírito Santo, antes de nós aceitarmos Jesus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem no estado de pecador aí. Ele fala diretamente à consciência humana. Ele usou já aqui na lição passada, e é bom a gente relembrar aqui, o texto de Gênesis, logo antes da mensagem do dilúvio, onde Deus dá essa declaração. Ele fala assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Essa declaração ela dá o entendimento de que o Espírito Santo estava contendendo com o homem. Em que sentido? Na sua consciência. Não havia lei escrita, mas havia consciência. O Espírito Santo estava contendendo com o homem. Isso aqui está errado. Isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui vai trazer condenação sobre você. Durante um tempo o homem ouviu, tanto que existiu uma geração santa, que foram chamados os filhos de Deus, e existiu uma geração caída, chamada filhas dos homens, que eram as filhas de Caim. Quando se misturaram,
os filhos dos homens com as filhas de Caim, o homem não deu mais ouvidos à sua consciência. Aí Deus falou, ele também é carne, e a sua carne prevaleceu sobre a sua consciência. E aí, mais tarde, o Senhor vai falar, e o pensamento dele é continuamente mal. Nesse sentido de ser continuamente mal, o homem bloqueou toda a influência de Deus, o Espírito Santo estava agindo nessa situação através da sua consciência. O homem agia somente por instinto. Quando o homem agia somente por instinto, a humanidade entrou em colapso, de tal forma que Deus condenou ela no dilúvio. Só Noé se salvando, Noé e sua família, através de quem foi reconstruída a humanidade, através de Sem, Cã e Jafé. Então o que acontece? Estamos já nos relacionando com essa questão do convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo está interagindo com pessoas mesmo antes de elas serem salvas. Quando uma pessoa vem a ser salva, o mérito não foi dela. E é onde nós entendemos, por exemplo, todo aquele discurso, aquela discussão acerca de predestinação. A discussão acerca de predestinação. A predestinação não é completamente absurda, não. A predestinação é bíblica. Ela é bíblica. Agora, temos que entender essa questão de uma forma mais profunda. O homem, ele não salva-se a si mesmo através do seu livre-arbítrio. O homem reconhece-se pecador. É a única coisa que o homem consegue fazer. Quando que o homem se reconhece pecador? A partir do convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ele trabalha nesse convencimento na mente de todos os homens. Então, a pessoa que veio à salvação foi uma pessoa que deu ouvidos à sua consciência. E quem está interagindo com a sua consciência? O Espírito Santo. Exatamente. Quando o Espírito Santo, interagindo com a consciência do homem, encontra no homem aceitação ao seu convencimento, o homem abre o coração para a voz do Espírito Santo e se reconhece pecador, é quando o homem toma a decisão de pedir perdão pelos seus pecados. Uma vez que ele pede perdão, ele é justificado, ele é regenerado e ele é santificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Temos o Espírito Santo interagindo com o homem, o pecado, a justiça e o juízo. Temos Jesus fazendo o papel de salvação, ou seja, imputando. A gente já discutiu a questão da imputação aqui em soteriologia. Jesus construiu a salvação do homem através dos seus méritos, os méritos de Cristo. Quando o homem aceita Jesus, é-lhe imputada a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus atribui a você os méritos dele. Quando Deus olha para você, vê o sangue de Cristo. Não vê o seu estado de pecador. Ele vê o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando o homem é imputado a ele a salvação pela fé que ele tem em Cristo Jesus, ele é justificado diante de Deus, não tem mais qualquer dívida diante de Deus, e aí é dado a ele o Espírito Santo como dom. Aí quando a Bíblia fala, nós somos selados. Somos selados. A gente vai discutir a questão de ser selado pelo Espírito Santo aqui. Inclusive eu acho que a gente já até abordou. Então a parte essencial para nós é isso aqui. Dons conforme a graça. A salvação é um dom, um presente. E ela é dada por meio da graça, o cálice. Dentro da esfera da graça divina, que vai se desenvolver o carisma. O carisma é agir dentro da esfera da graça. Então você foi salvo pela graça, não foi mérito seu. A graça de Deus te salvou. A misericórdia de Deus. Uma vez que foi salvo pela graça, não existem méritos. Aquilo que Deus vai desenvolver por meio de você, o Espírito Santo de Deus vai desenvolver, é uma ação dele em você. É uma ação dele. Você é profeta, não é porque você é bom. Você é mestre, não é porque você é bom. Você é pastor, não é porque você é bom. Você é pastor, você é mestre, você é profeta, porque pela graça de Deus, você recebeu o dom da salvação e o Espírito Santo de Deus vai desenvolver o carisma. Ou seja, a ação do Espírito, o dom do Espírito Santo por meio de você. Pode ir. A gente está falando aí das obras do Espírito Santo, aí você começou a falar de convencimento. Esse convencimento do Espírito Santo significa dizer que o Espírito Santo ele pode convencer o homem, mas o homem que toma a sua decisão, né? Não é o fato dele convencer que o homem automaticamente vai ser salvo. Ele convence, mas o homem decide, né? Exatamente, é aí onde se mantém. Inclusive foi interessante que
Porque parece que a palavra convencimento, na sua tradução, tem, eu acho que a conotação de mostrar o erro, né? Repreender, uma coisa assim. Isso, mostrar o erro, mostrar, apontar. Consciência, né? Exatamente, conscientizar de erro, conscientizar de pecado. Então o que acontece? Esses dias conversando com o professor, ele até, eu gostei muito dessa conversa que eu tive com ele, porque ele tratou inclusive da questão que Arminio levanta, tratando do tema do conhecimento do Espírito Santo. Existe dentro do homem, conforme Arminio assim declara, a chamada graça preveniente. Então a graça preveniente o que é? É exatamente uma condição dentro do homem para a aceitação. Então existe dentro do homem, o homem pecador não dá ouvidos a isso. Ele isola, ele sufoca isso, mas está nele. A graça preveniente que leva ele a se conscientizar do seu pecado e a querer salvação, querer Deus, querer um contato com Deus. Agora, quanto mais afastado de Deus, mais ele bloqueia isso, ele esconde isso, ele abafa esse sentimento. Mas o que acontece? Com essa graça preveniente dentro das pessoas, o Espírito Santo convence ela de pecado. O pecado é a justiça do juízo. Quando ele, no seu livre-arbítrio, se reconhece, sou pecador, essa graça preveniente nele vai agir em prol dele buscar a salvação, buscar a aceitação, submissão à ação do Espírito. Quando então o Espírito Santo vai agir na vida dele, Jesus vai salvá-lo, vai ser imputada a ele a salvação de Cristo Jesus, a justificação, e o Espírito Santo de Deus vai trazer toda a transformação na vida dele. É interessante que Deus então permite que o homem até, pelo seu livre-arbítrio, endureça o coração. Né? Por isso que a Bíblia repreende, né? Exatamente. Se ouvides a sua voz, não endureçais O coração. Não endureçais. Olha só o nosso papel. Você vê como é que Deus fala. Deus ele não fala assim, olha, você tem que se virar, você tem que se salvar, você tem que pagar os seus pecados diante de mim, você tem que fazer alguma obra que aplaque, né, a ira, que remova a ira. O Senhor não cobra nada disso, porque nada disso poderia ser feito. Nós não temos competência para realizar essa obra. Essa obra foi realizada pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi diante de Deus e apresentou diante de Deus o sacrifício, né, o seu próprio sangue, seu próprio corpo, sua própria vida, entregue na cruz do Calvário por nós. Então foi um sacrifício suficiente. O que Deus fala para nós? Não endureçais o vosso coração. Nosso papel é ínfimo no grande plano da salvação. É ínfimo. Mas se nós não cumprirmos o nosso papel, seremos condenados. Senão é ínfimo. Seria tudo robotizado, né? Exatamente. Senão Deus é como um cabresto e falar, você está salvo e ponto final. Acabou. Eu predestinei você. Não, mas eu quero ir para o inferno. Não, eu quero queimar no inferno. Deus, não, você vai ficar aí, rapaz. Não, Programado. não vai. Exatamente. Agora, qual é o mal? Isso faz de Deus responsável pelo que salvou, mas faz de Deus responsável pelo que se condenou. Se foi Deus que salvou esta pessoa, sem a participação do livre-arbítrio dela, o monergismo, né, dos calvinistas, o sinergismo como algo completamente inexistente. Então, se Deus é responsável pelo que salvar, Deus é responsável pelo que se condenaram também. Porque Deus poderia ter salvo eles. Então, por que Deus salvou todo mundo? Então, Deus jogou pessoas no inferno, porque Ele quis. Então tem essa problemática que não vai ser resolvida nunca, só no céu. Então o que acontece? Dons divinos. A gente começou agora a entrar na parte fundamental. Na parte fundamental para nós. Então quando a gente entra nessa parte, página 50, a gente vai começar a ver a ação do Espírito Santo. Primeiro, pela graça, o dom divino pela graça. E aí ele começa aqui, ó, na parte dos dons temporais. O que são dons temporais? Dons temporais é o que é chamado também graça comum. Graça comum é aquilo que é dado a todos os homens. O Espírito Santo de Deus seria um entendimento muito limitado. Nós pensamos que o Espírito Santo de Deus está relacionado somente com igrejas. Igrejas. O que são as igrejas? As igrejas, ou a eclesia, que a gente vai estudar numa matéria adequada para isso, jamais é um prédio. Não é um prédio. A eclesia é a reunião dos salvos, do povo de Deus, dos tirados para fora. Ou seja, tirados para fora da sociedade caída e trazidos para Deus, para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo fala. Então a eclesia são os salvos, o corpo místico de Cristo, não o corpo físico, nem o corpo burocrático que é a igreja. Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, calvinistas em geral, tal, não. O corpo místico, ou seja, todos aqueles que são salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
que estão na calvinista, que estão nos pentecostais, que estão nos neopentecostais, estão em diversos lugares, que não tem igreja nenhuma porque estão num país perseguido e tem que servir a Jesus escondidos. Não vão em igreja nenhuma. Não tem igreja, mas é a igreja. Ele é a igreja. Ele é a igreja ali, ele faz parte do corpo, a eclesia. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus está relacionado com eles, com a igreja, e não somente com a igreja, com a humanidade. Existe uma fala do grupo dos jesuítas, eu acho que são os jesuítas, que é muito verdadeira. Eles cometeram lá diversos erros, o grupo deles era fundamentalista, era fanático, mas muitas coisas boas eles fizeram, por exemplo, no campo do estudo. Eles eram muito aplicados nas faculdades, estudos e tal. E tem uma frase desse grupo que é muito interessante. Eles falam: toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Essa frase, porque eu entendo que ela seja verdadeira, seja correta. Porque quando você pensa em algo bom que é produzido, que um ser humano produz, ser humano, independentemente de crença, grupo, um ser humano produz algo bom. Por que ele produz isso que foi bom? Ele produziu um medicamento que ajuda na cura do câncer, tratamento do câncer. Por que ele desenvolveu isso que é bom? Porque ele é dotado de espírito. Quem deu esse espírito para ele? Foi Deus. Na criação, quando formou o homem, soprou na narina dele o espírito e falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que Deus é japonês? Será que Deus é preto? Será que Deus é branco? Será que Deus é loiro, os olhos azuis? Deus, a imagem e semelhança de Deus não é físico, Deus é espiritual. A imagem e semelhança de Deus é a inteligência que o homem tem. O homem é o único ser dotado de inteligência, autoconsciência. Os demais seres são dotados de instinto. Instintos muito apurados ou menos apurados. Desde um inseto completamente desnorteado, lá, vivendo somente para se alimentar, até um falcão, uma águia, que tem, inclusive dizem até que, os biólogos dizem isso, que a águia tem um parceiro só ao longo de toda a vida. Você vê até a fidelidade conjugal, né, dos animais, né, do contexto dos animais, como o animal protege sua prole, os macacos, por exemplo, desenvolvem até uma noção de grupo, né, de autodefesa, defesa ali do grupo ao qual eles pertencem. Então, tudo que eles conseguem desenvolver é desenvolvido dentro do âmbito do instinto, mas eles não têm autoconsciência, como o homem tem. O homem tem autoconsciência. O homem julga a si mesmo, julga as suas atitudes. O homem trabalha para o seu bem, para melhorar. Mas também o homem afastado de Deus trabalha destrutivamente, muito inferior, muito pior aos animais, né? Então um homem longe de Deus ele é pior do que um animal. Um animal tem mais valor do que ele. Mas o que acontece? Dentro de um contexto, um nível geral, falando de humanidade, de homem, o homem, quando ele produz algo, que esse algo é bom, por que ele produziu? Porque o espírito que está nele, que foi dado por Deus, assim alcançou essa inteligência. O homem produziu um avião, ele consegue se deslocar a mais de 600 km por hora, 600, 700 km por hora. Ele consegue sair daqui do Brasil e estar na Europa com pouco tempo, que uma viagem dessa era de 2, 3 meses dentro do navio. Tem o supersônico que é acima de 1000 km por hora. Acima de 1000 km. E Daniel fala, né, que Deus é que dá entendimento aos entendidos. Aos entendidos, exatamente. E a ciência, conforme Daniel fala, a ciência vai se multiplicar. Isso você acha que é dado por quem? Você tem que começar a entender que Deus, ele não é resumido. Deus, ele não é exclusivo de um grupo. Deus, ele é Senhor do universo. E dentro do universo, ele não está preocupado somente com os crentes. Deus, ele está envolvido com o universo inteiro. A humanidade, os animais e a terra. Inclusive, o homem vai pagar. Em Apocalipse está escrito que ele vai pagar pelo dano que ele fez à terra. Inclusive, Deus vai cobrar isso aí da humanidade. Porque o homem é a coroa da criação. O homem tem que reinar sobre os animais e sobre a biosfera, a terra. O homem que lavrava o jardim, cuidava do jardim. Então, quer dizer, toda a verdade é a verdade de Deus. O que significa? Tudo que foi produzido de bom, que presta, veio por causa de uma influência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que influenciou. Então, muitas das vezes, quem produziu isso aí foi quem? Foi um ateu. Foi um ateu. Quem produziu? Foi um demonista. Quem produziu? Foi um camarada presidente de uma alta religião, foi um espírita.
ou foi uma pessoa que não tem religião nenhuma, nem crê em Deus, mas não duvide, aquilo que ele fez foi influência do Espírito Santo de Deus na vida dele, na graça comum, dentro de um âmbito geral, no sentido de que aquela inteligência foi dada por Deus. Então, por isso que nós não podemos, é uma burrice tremenda, o crente querer se isolar. O crente tem que se isolar do mundo do pecado, não do mundo físico e nem das produções inteligentes. Pode ir. Deixa eu fazer uma pergunta. Para mim, eu quero entender, né? Pode falar. Estudando assim, nas escolas, a gente tem lá a fluente Torre de Babel e as prisões de Lídia, né? Pouco. Bom, você vai e tal, vai lá. Agora, se somos todos irmãos, somos filhos de Deus, porque não falamos a mesma língua, somos diferenciados, entendeu? Tanto na cor, nas raças e na língua. Você viu o que aconteceu em Babel? Não podia? Você viu o que aconteceu em Babel? Quando os homens falavam a mesma língua, o que eles fizeram? Fizeram coisa boa? Não fizeram. Eles fizeram uma obra para glorificar ao seu próprio nome. Falou, façamos um nome e construamos uma torre. Para quê? Chegar aos... Não era chegar fisicamente aos céus, construir uma torre que saísse da atmosfera. O objetivo não é esse. Aquilo ali é a primeira religião pagã do mundo. Nimrod era o líder desse grupo. E com esta torre, eles estavam afrontando a Deus. Eles estavam falando, nós não precisamos do Deus de Noé. Não precisamos dele. Nós temos o nosso próprio Deus. Nós vamos fazer a nossa própria história. E eles eram uma só língua. E o que Deus falou acerca deles? Que eles estão envolvidos nesse templo e ninguém poderá detê-los. Desçamos e Confundamos. É uma tática de Deus a confusão das línguas. É a prova, né? Hoje em dia, né? Você olha e fala Quando assim. Deus fez o homem era para povoar a terra, né? Exatamente. Ele ia ficar em si. No mesmo lugar. Sempre tendo um ponto referencial aquela torre ali. Roda Pensa só. um pouco, mas o ponto referencial é ali. Então está sempre ali. Como é que ia? Domínio, né? Fala de domínio. Pensa Como só. é que ia povoar? Olha Aí só. deu coisas confusas se espalhavam. Na Segunda Guerra Mundial, um homem se levantou dentro do povo alemão com uma ideologia de raça, afirmando que a raça ariana é superior a todas as raças e que eles têm que extirpar da Alemanha todos os judeus, que tinham inclusive grandes posses lá financeiras e que no entendimento deles estavam atrapalhando o crescimento da Alemanha. Tinha que extirpar todos os judeus, todos os homossexuais, os negros, os deficientes, e ele propagou essa sua ideologia com muita força, com muito convencimento. E ele encontrou muitos partidários que se filiaram a ele e acreditavam na causa dele, e se empenharam de tal forma que eles iam ser muito bem sucedidos se eles não encontrassem pessoas que se organizaram contra eles, pessoas que se agruparam para combatê-los. Este homem chama-se Adolf Hitler, e o movimento que ele fundou foi o nazismo. E o nazismo teve uma propagação, um poder de convencimento extraordinário sobre muita gente. Ele falava só alemão. Pense, se o mundo inteiro falasse uma língua só. O que ele ia conquistar de adeptos pelo mundo inteiro. Graças a Deus que ele tinha descendência judaica, né? Eu não posso te afirmar, mas eu não sei, eu não posso te afirmar. Conseguiu matar 6 milhões de judeus. 6 milhões. Ajudados pela IBM, né, a empresa que forneceu a tecnologia arcaica para a época, mas era uma tecnologia, não tinha computador ainda. Era de ponta, né? Exatamente. Pois é. Hitler, falando alemão. Imagina se o mundo inteiro falasse uma língua só. O anticristo está reorganizando tudo para conseguir o que ele conseguiu em Babel, através das mídias computador. Através disso aí. A gente vai para usar computador? Não vai. Mas a gente sabe que ele está se organizando para, no momento certo, ter todas essas ferramentas aí. Ele dá um discurso em algum lugar, e esse discurso pode chegar aos ouvidos de todas as pessoas da Terra que tiverem acesso a uma mídia. Pode ser traduzido. Deus cumpriu as línguas. Aí na mídia, aquilo pode ser traduzido e passado. Que língua ele fala? Norueguês, ele é africano, né? Ele é chinês, não interessa. Ele traduz e passa para ele. O anticristo vai
adotar a estratégia de Babel novamente na propagação da sua seu governo. Dons temporais, a presença do Espírito Santo. Quando ele fala que na página 50, a presença do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo é um dom. Quando ele trata o Espírito Santo dessa forma, nós temos que entender o seguinte: vimos aqui os sinônimos, vimos a questão da graça, o dom gratuito de Deus, o favor, a misericórdia de Deus por nós, sem merecimento, sem méritos humanos. E aí nós temos que entender o seguinte: não somente os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo te deu um dom. Você prega, você louva a Deus, você ora, né? Você tem fé sobrenatural, você expulsa demônios. O Espírito Santo te deu um dom para você atuar na obra. Mas isso não é só isso o dom, e nem é esse o maior dom. O maior dom que você tem é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em você é um dom, conforme ele está desenvolvendo aqui. Pedro fala aqui, olha só, arrependei-vos, primeiro, arrependei-vos. Veja as etapas, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Pronto, arrependimento, que é o que? O convencimento do Espírito Santo, convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento, o que é? É uma decisão do homem em entender-se pecador e buscar a salvação. Aí o que acontece? Uma vez que houve arrependimento, batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, um ato público de aceitação a Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus e dos santos anjos. Não se aceita Jesus só dentro do coração, fica com você escondido. Você tem que confessar. Então Pedro falou: arrependei-vos, é o primeiro passo. Ou seja, dê ouvidos à voz do Espírito Santo que está falando com você. Depois, se batizar. Um ato público de aceitação a Cristo Jesus. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, né? Eu aceito a Jesus. Depois, olha só o que acontece: para perdão de pecados, e recebereis o que? O dom do Espírito Santo. O arrependimento de pecados, a salvação em Cristo Jesus, proporcionam a você ter um dom. Qual o dom? O dom de ter o Espírito Santo dentro de você. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, não precisa da lei. Não precisa da lei. Todo aquele conjunto de leis do Antigo Testamento que regia a vida de Israel, e que Israel tinha que estar submetido a esse conjunto de leis, não é necessário para você. Por quê? Você tem uma lei dentro de você. Qual é a lei que você tem? Que você segue? Uma lei só é suficiente. Andeis conforme o Espírito. Não presa a vontade da. Quando você não cumpre a vontade da carne, você não é acusado pela lei. A lei não encontra acusação contra você, por causa de uma lei só. Andeis conforme o Espírito. O Espírito, Paulo fala: vós tendes o Espírito de Deus e sabeis de todas as coisas. É impressionante. Isso é algo inédito na história. O Antigo Testamento inteiro não viu isso. Não viu isso. E os cristãos veem. O cristão se arrepende. A obra de Jesus realizada na cruz do Calvário remove os seus pecados. Não cobre o pecado, remove. Ele se torna alguém completamente limpo diante de Deus. E nessa condição ele recebe o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo dentro do crente, o que acontece? O crente, quando ele tem comunhão com Deus, ele se encontra diante de uma situação que ofende a Deus, o Espírito Santo fala dentro dele: isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não é bom para você, isso aqui não convém a você. Você só peca conscientemente. Só peca conscientemente. Por quê? Porque você atenta contra essa voz que fala dentro de você. Você sabe, isso aqui não agrada a Deus, mas você, no seu livre-arbítrio, decide. Quem decide é você. Aí quando você toma a decisão: eu vou usar o meu livre-arbítrio, vou pecar, você peca e em seguida sente a acusação. Que, aliás, quem peca sem sentir a acusação tem que aceitar Jesus de novo e começar tudo do zero, porque já está morto. E Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Como é que uma força ativa pode ser entristecida? É uma loucura o que os testemunhos de Jeová fazem em relação ao ter do Espírito Santo. É uma blasfêmia.
E no amor que a gente tem por eles, a gente tem que expressar isso para eles. Abandone essa loucura. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, tanto que ele se entristece. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados. Ou seja, você tem o Espírito. Quando você vai cometer um erro, o Espírito Santo de Deus entristece você. Ele está mostrando, não me agrado disso. Agora, triste é quando você peca reiteradamente, conscientemente, o Espírito Santo de Deus te abandona. Aquilo que a gente vê em Ezequiel, a Shekinah. Quando ele viu a manifestação dos querubins e a Shekinah se foi. Quando a Shekinah se foi, Israel se tornou aquilo que ele sempre era, uma nação pequena e sem defesa. Quem sustentava Israel enquanto nação era Deus. Era Deus como seu rei, como seu Senhor. Quando a Shekinah saiu, Israel se arrebentou. Não tinha mais nada ali. Nada. Então, ó, dons temporais, presença do Espírito Santo de Deus como dom, dons espirituais, vocês vão me avisando da hora, hein? Eu estou sem relógio aqui, eu estou gravando ali no relógio. Os dons espirituais, aí vai tratar sobre o ministério. Ministério, aquilo que se envolve com relação ao ministério. Olha só, dons espirituais, vai dizer aqui, os dons espirituais são tantos que é até mesmo possível que alguns sejam utilizados pelo crente de forma despercebida. Não sabemos seus nomes, se é que podemos nominá-los. Para dar um exemplo desses dons espirituais, apresentamos o seguinte exemplo. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Pronto. O Espírito Santo de Deus, através do dom gratuito da salvação, nos chamou para Cristo Jesus, para o reino de Deus. Fomos salvos pela graça sem nenhum mérito. A partir dessa lógica, entendemos que aquilo que o Espírito Santo de Deus for desenvolver através de nós, será uma ação com méritos dele. Com méritos dele. Você tem uma igreja, você tem nessa igreja um médico, um advogado, um juiz, um general das Forças Armadas, um faxineiro, uma empregada doméstica, um analfabeto, uma pessoa que está desempregada. Você tem pessoas com graus diferentes na sociedade, com níveis diferentes na sociedade, níveis sociais diferentes. Mas nenhum deles foi salvo porque é médico, nenhum deles foi salvo porque é advogado, nenhum deles foi salvo porque é analfabeto. Não foi. Todos eles foram salvos porque eles eram pecadores convertidos. Pecadores que se arrependeram do seu pecado e foram salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Então, diante de Deus, está tudo nivelado. Pecadores salvos, é isso que eles são. Uma vez pecadores salvos, arrependidos, foi dado a eles igualmente o dom do Espírito. E a partir desta lógica, quem vai se desenvolver? Pode ser que o analfabeto alcance uma posição de mestre diante de Deus. Diante de Deus, nas coisas de Deus, no Evangelho. O ser analfabeto, ele precisa primeiro aprender a ler a Bíblia e crescer diante de Deus. Tenha palavras de Deus, tenha palavras de sabedoria. O Espírito Santo de Deus o revele na Bíblia, através da leitura, do estudo, da aplicação, o revele a sabedoria de Deus. E o médico não. O médico muitas vezes Deus usa, e o médico separe ele, chame ele para ser um diabo. Qual o problema? Não foi médico, ele não está ali porque ele é médico. Ele está ali porque ele era pecador e foi salvo. Essa lógica não pode desaparecer na igreja, porque foi exatamente esta lógica que foi encontrada na igreja primitiva. Inclusive um oficial romano escreveu a César escandalizado quando viu isso. Ele disse que frequentou o lugar onde os cristãos se reuniam e ele viu generais romanos que haviam se convertido sentado ouvindo o escravo dele pregando para ele. Ele ficou chocado com isso. Chocado. Só na igreja pode acontecer uma loucura dessa. Só na igreja. Por causa dessa lógica. Sérgio Moro, que é diácono. Sérgio Moro. Dizem que ele é diácono. Pois é. Dizem que ele é diácono e ele é batista. Então, não é que o Sérgio Moro não tem valor enquanto juiz. Como juiz, eu tenho que respeitar ele como juiz. Doutor, excelência, doutor Sérgio Moro. Juiz lá da instância que ele é. Só que como irmão em Cristo, não é porque ele é juiz que você vai. Ele não é um excelente irmão em Cristo, não, ele é um irmão.
Um amado irmão. Não é mais salvo que eu, né? Não é. Tem ninguém mais Ele foi salvo por que eu. ser juiz. Ele foi salvo por ser um pecador. E Jesus. Oh, excelente. Pai Senhor. Padeciou, irmão. Acabou. O irmão Sérgio Moro está aí. Ô, irmão Sérgio, dá uma palavra aqui. Dá uma palavra aí. Pronto, acabou. O tribunal é outra coisa, né? Isso a gente precisa entender. No tribunal ele é um excelente, ele conquistou isso. Agora aqui, ele não tem méritos. A gente precisa preservar isso a todo custo. A igreja, muitas das vezes, tem abandonado isso. Homens têm se deixado levar. Entra no assunto aí, eu só vou entrar assim para dar uma pedra. Quando eu era nova, convertida, caminhando do Evangelho, quando a gente está no começo, é glória. Né? Você está acesa para tudo. Né? E nós fomos fazer um trabalho, eu e a Vilma, meu irmão, e o meu cunhado, de Campinas. E lá, nesse trabalho, eu não me senti de acordo. Estava de acordo com o que a gente estava fazendo. Falei, então vamos lá. E fomos até a prefeitura. Aí chegou na prefeitura, para subir uma burocracia, né? Não é qualquer pessoa tem. E nós entramos ali. Então você vê, quando você é um escolhido de Deus, não tem barreira. Não tem esse. Aí quando chegamos lá, no caminho a gente conversando, eu conversando com o meu cunhado, eu falando de Jesus, ele ensinou a palavra, eu sim, Espírito de Deus, né? Começamos a falar, e atrás de mim vinha vindo todo engravatado. Ele chegou em mim e falou, eu preciso falar com você. Aí eu falei assim, eu acredito que eu acho que você. Entra aqui. Aí eu entrei. Aí ele falou assim, você falou lá, tudo para mim. Eu agradeço em nome de Jesus. Que bênção, que maravilha. Que bênção, que maravilha. Está vendo? O ser humano, enquanto prefeito, ele é uma autoridade. Um cargo aí executivo, um cargo à frente do governo do município, do estado. Mas enquanto homem, o máximo que podemos dizer dele é um pecador. Esse é de Deus. E Deus abriu a porta de uma maneira ali que ele para frente. Nós trabalhamos na cidade, nós temos até a escola regional. Ninguém trabalha. Quem conhece Campinas sabe que é ambulante, não trabalha lá. Sim. Não trabalha. Sem Ele abriu a porta, Deus abriu a porta para nós trabalharmos já. Amém. Através de uma conversa que nós estávamos tendo, andando. E eu indo falar com ele mesmo. Falou com ele. Ele atrás, inclusive a secretária tinha falado que eu tinha vindo para São Paulo, aqui para ter um negócio de resolver, e estava lá. E nesse intervalo, a gente conversando e ele já estava chegando, estava atrás da gente. Olha só, meu Deus do céu, graças a Deus. Aí você vê também a diferença de quem, em vez de ficar falando abobrinha, fala acerca das coisas de Deus. Tem gente que, numa ocasião dessa, quer meter o pau no prefeito, na Dilma, no Barack Obama, no Papa. Meu amigo, seu compromisso é com Jesus, com o Evangelho. E todos eles precisam de salvação. Se eles são pessoas que estão fazendo erros ou não, você tem que falar, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que falar acerca de Jesus. Se você vai criticá-los, critique dentro de uma responsabilidade e um respeito. Você não é que você não pode criticar, não é que você não pode discutir acerca deles, mas dentro de um nível, de um respeito, respeitando ela enquanto uma governante, respeitando ele enquanto uma autoridade, e discutir o problema, não ficar falando acerca de metendo pau ou desprestigiando, xingando. Essa não é a postura do cristão. Agora o cristão, quando faz, deixa o Espírito Santo de Deus falar dentro dele palavras de vida eterna. Tem gente que fala palavras de bobagem, né? Agora, quando palavras de vida eterna, você lembra, né? Por exemplo, você está falando da obra do Espírito Santo também dos dons. Você falou até que eu achei interessante acerca do servo que estava pregando para o centurião lá. Você vê, é Pedro, né? O pescador, lê as cartas desse homem, olha que inteligência aqui. O Espírito de Deus, ele tinha isso dele mesmo. As pessoas falam, de onde que vem essa sabedoria, esse pescador? Os fariseus, os escribas, sabe lá o que é um escriba? Um escriba é um copista da lei. Pega o Antigo Testamento e vê se é fácil copiar. Copia aí, pega o caderno e começa a copiar. Copista era isso, ele não tinha impressora, né, irmão? Impressora era ele copiava. Nessa de copiar, ele tinha um conhecimento profundo. Os sacerdotes consultavam ele nos debates, né? Era o material de trabalho dele.
Então ele era uma pessoa consultada, o escriba sempre estava associado, ou com um fariseu, que era um professor, ou com um sacerdote, estava sempre associado a esse pessoal, assessorando eles. Então o que acontece? Um escriba, um fariseu diante de Pedro, de onde vem essa sabedoria? Eles tiveram que reconhecer, tinha sabedoria ali. De algum lugar. Tinha sabedoria e da pescaria não veio. De onde veio esse negócio? Se a gente lê a Bíblia, a gente vê, né? Isso aí na Bíblia. Que palavras é essa que não viria de leitura humana, né? A carta dele. Aqui, pronto. Então o que acontece? Tratando agora acerca de vida eterna, tratando acerca do dom do Espírito Santo, acerca dessas coisas, a gente parte agora para manifestações. Então pronto, o dom que o cristão tem na vida dele, mais importante é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da eternidade. O cristão já vive a vida eterna em Cristo Jesus, por causa do selo do Espírito Santo que está nele. Então, não adianta curas, batismo do Espírito Santo, línguas estranhas, interpretação de línguas, discernimento do Espírito, coisas maravilhosas, sim, mas o dom principal é o próprio Espírito Santo. Esse é o dom principal. Então, uma vez que aceita ser Jesus e é salvo, um dom ele já tem, que é o Espírito Santo na vida dele. Que vai andar com ele. O dom da vida eterna. Exatamente, o dom da vida eterna. Esse é o dom. Os demais são dons auxiliares para o ministério. E a gente vai começar a discutir isso aqui. Manifestações espirituais. Ele vai tratar aqui, principalmente nesse trecho, ele está fazendo uma analogia com a igreja de Coríntio. A igreja de Corinto. Não é a igreja de Coríntios, não. A igreja de Corinto. Ele está fazendo uma analogia com a igreja de Corinto. Então o que ele está pegando aqui? A problemática das manifestações espirituais em Corinto. Então tem dois lados a questão. Qual lado? Um lado bom. Qual? Manifestação abundante de dons. Manifestação abundante de dons. Então a igreja de Corinto, ela foi agraciada com uma ampla manifestação de dons. Paulo mesmo fala acerca deles, que tem de todos os dons. Todos os dons. Então, as diversas manifestações do Espírito Santo estavam presentes ali. Qual o mal? O uso. Não basta ter o dom. Você tem que usá-lo para o benefício da obra de Deus. Você tem que usá-lo para a edificação. Inclusive, eu acho que ele vai abordar isso aqui mais para frente, mas é interessante nós falarmos. Não confunda duas coisas fundamentais dentro do relacionamento com o Espírito Santo. Manifestação dos frutos e manifestação de dons. O cristão pode ser que ele manifeste ou não algum dom excelente, extraordinário, dom de cura. Pode ser que ele manifeste ou não um dom de cura. Pode ser que ele manifeste ou não um dom de operar maravilhas. Pode ser que sim ou não. Mas uma coisa o cristão não pode não manifestar. Não pode. Frutos. O cristão que não tem frutos do Espírito, ele incorre num risco muito grande. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho, ele disse: naquele dia, se apresentarão para mim alguns que vão dizer: em teu nome, olha só, presta atenção na lista, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos pessoas. E o que Jesus vai dizer para as pessoas? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Como é que eles operavam esses dons? Não tinha. Eles faziam Nem sempre. as coisas de uma maneira. Isso aqui é um dom. Aí te viu, favor, presente, suborno, tributo, gerais, conceito geral, por exclusiva, presente também, aqui também é presente, contribuição, divisão de um bem, de um dom com outra pessoa. Um dom. Hipoteticamente, eu sou o Espírito Santo. Você está em comunhão comigo. Você é uma pessoa que aceitou a Jesus e foi salva. Eu vou lhe dar um dom, que é toma. Esse dom é seu. O dom é meu. Eu dei a você. É seu. Você está em comunhão comigo. Você ouve a minha voz. Aí eu digo para você: você vai usar esse dom na igreja. Você vai realizar uma grande obra para mim na igreja. Você vai pregar o Evangelho. Você vai louvar espiritualmente. As pessoas vão sentir o meu toque. Você vai curar pessoas. Você vai expulsar demônios. É um dom.
videira. Você está em comunhão comigo, você está ligado à videira, está produzindo frutos. Quais são os frutos do Espírito? Aqui, ó, Gálatas. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ó, 5, 22, eu acho que sim. deixa eu ver aqui. Ó, quem lê Bíblia é uma bênção, né? Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, olha só, hein? Amor, alegria. Pessoa alegre, alegria não por causa do carro novo, por causa da casa nova, do dinheiro. Alegria do Espírito, a presença do Espírito na pessoa. Alegria, amor, alegria, paz, né? Longanimidade, ou seja, a pessoa que não se irrita rapidamente com as coisas, não abandona as coisas rapidamente, ele é longânimo, né? Ele exerce ele alonga essa atitude de ter paciência com o irmão, ter longanimidade, benignidade, ele pensa o bem para a pessoa, né? Tem uma intenção boa. Aí ele distingue benignidade e bondade, né? Então a intenção, mas também o ato, benignidade, bondade, fidelidade. Quantas pessoas no mundo têm abandonado a fidelidade, né? Se alguém oferecer algo melhor para ela, ela dá uma rasteira no outro, abandona o outro, sabe que o outro vai se arrebentar, mas ele deixa o outro lá e vai para o outro lado porque vai ser melhor para ela. Então não tem nenhuma fidelidade, né? E aí tem, por exemplo, igrejas aí onde pessoas abandonam um ministério, não é fiel a ele, sendo que aquele ministério investiu tanto nela por causa do seu correndo atrás das coisas desse século, né, como Paulo fala. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Isso aqui está andando em conexão com aquilo que Paulo fala. Andeis conforme o Espírito, não cumpreis a vontade da carne. Então Paulo aqui fala, contra essas coisas não há lei. Quem desenvolve os dons, os frutos do Espírito Santo, não será julgado pela lei. A lei não vai encontrar erro nele. Ele está acima da lei, está andando conforme a lei do Espírito. Então o que acontece? Esses são os frutos. Ninguém pode se eximir de produzir frutos. Todos têm que produzir frutos. Mesmo que não tenha um dom maravilhoso, um dom específico, mas tem que produzir frutos. Você está em comunhão com o Espírito, você está produzindo frutos, e você recebeu um dom para ele realizar um determinado trabalho. Mas em algum momento você acha que este dom é tão maravilhoso que você não precisa mais ter aquela dedicação que você tinha com o Espírito Santo. Você não precisa ter a comunhão que você tinha com o Espírito Santo. Você não precisa ter o cuidado que você tinha. Você não ama mais como você amava. Você não é mais tão longânimo assim, né? Você prega muito bem. Você tem uma boa oratória. O público vai ao delírio quando você prega. Mas ao mesmo tempo que você prega, você também dá coice, que nem uma bula, né? Eu já vi pregadores aí que quando chega num lugar bate tanto no controlador de som que eu falo, meu Deus do céu, é o único que não vai sentir a presença de Deus, porque apanhou tanto desse pregador. Então eu não sei onde está a benignidade desse pregador, eu não sei onde é que está a longanimidade, onde é que está a mansidão. Aquele ali é o pior lugar que tem de ficar na igreja. Então, eu nem quero mais ficar naquele lugar, não. Tem que ter muita humildade para ficar ali. Aí começa, você não tem mais amor, né? Você não tem mais mansidão. Daqui a pouco, quando vai ver, você é uma vara desligada da videira. Você não tem fruto nenhum mais do Espírito Santo. Mas você tem o dom. E pensa que aquele dom crente, né? Pensa que o dom é a aprovação de conduta, né? Pensa que o dom é a aprovação de conduta. Aí você termina com esse dom. Você canta aqui é uma beleza. Você canta assim, as pessoas vão ao delírio, as pessoas choram quando você canta. Mas sai com você fora da igreja para ver. Você é uma pessoa que misericórdia, pisa nos outros, humilha. Você chega na igreja, você não dá a paz do Senhor para ninguém. Você entra, você só dá a paz do Senhor para pessoas que é do seu interesse, né? Pastor, mulher do pastor, dirigente, aí são dignos da sua paz. Mas os outros, você tem um dom, você tem tudo, você tem comunhão com Deus, você tem. Então, dom, não se engane com dom. Dom, obrigado. Verdade. Dom é Tá isso. cheio assim, né? E Deus pode até fazer Favor, as pessoas, presente, suborno, pode até curar, né? Mas naquele grande dia, através do dom, porque o dom é de Deus. Jesus não falou para eles: olha, vocês fingiam que curavam, vocês fingiam que expulsavam o demônio,
Vocês fingem. Não, Jesus falou para eles: não vos conheço. E aí ainda falou assim: apartai-vos de mim, vós se praticais a iniquidade. A Ele falou iniquidade, porque estava com o meu dom, mas estava praticando a iniquidade. Então, muitas das vezes, eu falo aqui com sinceridade. Existem pessoas que estão na igreja, pregam maravilhosamente bem, ganham almas, e eles não têm nada de Deus com eles, e Deus mantém eles lá. Por quê? Porque eles são úteis. Eles são úteis. Deus mesmo, quando chegar naquele dia, Ele não tem nada, não tem compromisso nenhum com aquela pessoa, mas ela é mantida lá. Aí eu dou para você o exemplo de Senaqueribe. Sabe como é que Deus chama Senaqueribe? Vara da minha ira. Sabe como é que Deus chama Ciro? Meu servo. Nabucodonosor também. Nabucodonosor, meu servo. Era servo de Deus? Vestido de ter comunhão com Deus? Não era. Não tinha comunhão com Deus. Aí você via Marduk, né? Você via um Deus pagão, mas Deus chama de meu servo. Por quê? Porque aquele Deus, na verdade, nem existe. Aquilo é uma mentira. Existe um demônio por trás daquele ídolo. Ele serve esse demônio, ele nem sabe que nem é um Deus. Mas Deus, ele é dono de todas as coisas, todo o universo. Então Deus fala: eu vou usar esse camarada aqui, ele vai punir o povo de Israel, aí depois eu pego ele e jogo fora. E trago Israel de volta para a terra. É assim. Tem gente que vai ser usada por Deus dessa forma. Vai pregar, vai aparecer, vai acontecer, tem as iniquidades, tem os escândalos, mas quando chegar naquele dia, muitas pessoas que se salvaram através da pregação dele vão para a glória, porque estão servindo em espírito e em verdade, e ele que estava enganando vai para o inferno. Não esquecendo nós da clássica parábola do joio do trigo, né? A palavra do joio do trigo. Quiseram arrancar, mas o que ele falou? Não arranqueis para que arrancando venha também o trigo. A pessoa vai arrancar o joio e o trigo misturado. Você vai separar algum trigo, você vai arrancar, e aquele trigo que você arranca, ele vale mais do que todo o joio. Então Deus fala: deixa o joio aí. Para não arrancar um trigo, eu tolero o joio todo que está aí. É assim, é maravilhosamente Deus. Tem um Quando você testemunho, começa a entender. tinha um casal de irmãos. A irmã tinha um dom de profecia que era dom mesmo. Ela falava, Deus era para falar comigo, mas eles eram um casal atribulado, viviam brigando e revoltados. Como é que Deus usa uma pessoa assim? Depois, com o tempo que eu ficando mais tempo no conhecimento do Evangelho, o dom não é para ela. Deus usa ela. Deus não tem compromisso com a palavra, Ele quer falar e dizer o que Ele quer. Exatamente. Então, mas era atribulado, comprava, não pagava, vivia brigando. Mas naquele momento ali começava a falar e falava certo. Usou para falar comigo, irmão, eu estava numa reforma numa casa, num apartamento. Ela vivia brigando com a patroa. Só que eu estava nesse dia consagrando, eu ia para consagrar e estava na hora do almoço ali, né? Ligado com Deus ali, e ela lá lavando a louça lá. E ela começou a falar em mistério lá dentro e eu me arrepiei. Ela veio e falou comigo tudo que eu estava passando. Meu Deus. Vai entender um negócio desse? E era o povo atribulado. Em algum momento essa mulher tinha comunhão com Deus e recebeu esse dom. Aí ela tinha que se manter. Ela não se manteve. Agora o dom continua. Agora pode ter um momento em que ela se desvia totalmente e ela não utiliza o dom. Uma virtude nela, era brigar. Vocês brigavam, mas já tinha facilidade de se perdoar, sabe? Às vezes é uma meninice humana, é uma coisa, um defeito humano. Os homens são cheios de defeitos. Se Deus fosse deixar de usar alguém por causa de defeito. Uma pessoa perguntou para mim uma vez assim, muitos anos atrás. Eu falei: posso perguntar uma coisa? Ele pode, se eu souber responder, eu responderei. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Ela assim: Deus usa uma pessoa que está em pecado? Deus usa para falar com a gente? Uma pessoa em pecado? Eu disse: olha, irmão, vou responder o que eu acho. Deus usa. Sabe por quê? Por misericórdia de quem precisa ouvir. Exatamente. Não é por mérito da Muito pessoa bem. que está em pecado, porque ela toma é dela. E não é mérito dela. Quem precisa ouvir. Ela começou a chorar e falar: obrigada. Porque Deus tinha usado uma pessoa para ela, Sim. com algo profundo que ela precisava. Certo. E ela estava duvidando, Tava não na tinha dúvida. recebido. Tá né? certo. Ela veio, perguntou, respondeu dessa coração, chorou, agradeceu, porque ela recebeu. Amém, tá certo. Por misericórdia dela. Deus usou aquela pessoa. Não é que Deus tem comunhão com aquela pessoa. Deus usou aquela pessoa. Agora, bom é o seguinte: quando a pessoa que é usada por Deus também tem comunhão com Deus.
porque aí vai ser bem para ela, vai ser coroa para ela. Mas se ela perder a comunhão com Deus, pode ser que Deus use ela somente como usa um objeto. Por misericórdia que Exatamente. É o que acontece. Tem essa situação aqui, manifestações espirituais, a questão da igreja de Coríntios, a advertência, a situação da igreja. Olha só, a situação da igreja cristã hoje em dia está bastante confusa, pois mesmo no ciclo evangélico verificamos muita fraude no uso dos dons espirituais. E aí ele discute a questão. Os dons espirituais podem ser alguns tipos de manifestações. Por exemplo, na página 55, os 4 primeiros parágrafos, ele fala sobre êxtase. Sobre êxtase. O que ele está falando de êxtase aqui? Ele está falando de pessoas que são levadas por um ambiente, determinado ambiente criado. Então, por exemplo, muito nas igrejas pentecostais que não têm uma orientação bíblica forte, onde as pessoas são levadas a entender que manifestação espiritual é pula-pula, corre-corre, roda-roda, gritarias, gestos, esse tipo de coisa. Nesse tipo de ambiente, é muito propício as pessoas entrarem em êxtase. E o que vem a ser esse êxtase? Psicologicamente explicando, não é nem a questão espiritual, é a questão psicológica. A pessoa pode se tornar suscetível à influência. Então o que acontece? Uma determinada música, uma determinada letra, com pessoas que já têm habilidade em criar este ambiente, a pessoa já está suscetível, ela se deixa influenciar. Quando ela menos espera, ela está entrando dentro do mesmo clima em que aquele movimento está. E é onde nasceu, por exemplo, o movimento de Toronto, no Canadá, com Bederin. Bederin criava todo um ambiente naquele movimento, onde as pessoas também suscetíveis, elas se deixavam influenciar, e aí ele soprava, as pessoas caíam. Aí surgiu o outro que batia com o paletó, as pessoas caíam. Aí surgiu o outro que fazia um outro tipo de coisa, e assim, uma gama rindo. Teve outras situações, parece ter um negócio desse. a gargalhada. Tinha pessoas que andavam de 4 e rugiam, tinham pessoas que uivavam, e assim vai. Foi até a Ana Paula Univar. Foi na Paula Valadão que Uma das duas, Ana Paula Univar. Viu um pastor americano lá e fez a pessoa instigou. A animação vai cantar da manhã. Aí, ela instigou uma área psicológica. É uma questão psicológica. A pessoa está ali naquele ambiente. Ela está, primeiro, ela está meio desconfiada, mas daqui a pouco ela começa a se agradar daquilo ali. Ela começa a entender que para ser espiritual ela tem que estar participando daquilo ali. Aí ela começa a se deixar influenciar. Daqui a pouco, quando ela vê, ela está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Não, vai no samba e vê se você não começa a batucar. Vai num velório, vê se não começa a chorar, dependendo da comoção ali. É assim, o homem é um ser psicológico, emotivo. Então, dependendo do ambiente criado, do clima criado, você obtém os resultados. Então, tem manifestações espirituais que não tem nada de Espírito Santo. Eu já ouvi muitas acusações também que esses homens aí usam muito a técnica de hipnose para fazer esse pessoal cair. Repetição, música. Vai numa igreja, eu vou falar aqui. Regressão eles fazem. Exatamente, regressão. É aula de teologia, tem que discutir tudo. Vai numa igreja universal, em determinado culto, e vê como eles trabalham a psicologia ali. Vai no culto de descarrego. Eles trabalham, eu já fui em alguns, eles trabalham no ambiente. Quando chega na hora da sessão de descarrego, que uma coisa é expulsar demônios. Você pregando a palavra de Deus, muitas pessoas foram libertas na pregação. Pregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creu em Deus, pronto, foi liberto, não tem mais. Saiu a influência demoníaca dele. Saiu. Aí tem pessoas que estão possessas de demônio. Aí vai ter uma manifestação. O demônio mais puleira, mais burro é o que manifesta. Mais esperto já, ó. Quando ele se manifesta, é o último estágio que ele queria fazer. Você vai fazendo já. lembrar de um cunhado, um cara. O cara teve um irmão. Esse irmão dele conheceu uma mulher na vida, e essa mulher, segundo fizeram uma para ele, que era mais velha que ele, né? Ele era um menino. E ele veio pra cá, ele estava no interior aqui
do Paraná, foi do Paraná que cresceu. Ele veio de São Paulo mamado na cachaça, ele não bebia, ele veio viciado. E ele, quando bebia, ele virava o cão, batia todo mundo. Uma vez a minha sogra levou ele no aniversário aqui embaixo. Aí chegou lá no aniversário, ele fez nessa época, ele não tinha bebido. Eles precisaram invitar ele a se manifestar. Pega a mão aqui na cabeça. Invocar. E nesse dia, eles conseguiram que ele desmaiasse. Tudo bem, vem embora. Aí minha sogra levou ele outra vez, só que ela não percebeu que ele tinha tomado umas. Sim. Aí chegou lá, foi fazer isso com ele. Certo. Menino, ele saiu na porrada com os irmãos da igreja. Meu Ele falou assim: que escândalo. você vai chamar o cão. Jesus, amor. O Carlos não era crente, eles colocam uma música muito engraçado. pesada. Ele diz, eu falo porque eu vi. Eles colocam uma música pesada. Aí começa aquela invocação. Demônio, Exu, não sei o quê. Demônio, não sei o quê. Nomes e nomes e lista de nomes. O nome do demônio não é Exu e nem Pombagira. Isso é um apelido que ele deu para ele mesmo, para a honra dele. O nome dele é demônio, acabou. E não tem que ter conversa com ele, nem ter muito tempo para ele, não. É expulsar e pronto. Tem que ter tempo para a palavra, para Deus, para Jesus, para louvor. É para isso que tem que ter tempo. Agora o pessoal dá um espaço para ele lá. Então, tem esse mal. Tem esse mal, tem esse mal. Esse é um mal, infelizmente. Manifestações espirituais. Aí o que acontece? Ele trata aqui, por exemplo, na página 55 ainda, a feiticeira de Endor. Ainda falando de êxtase. A feiticeira de Endor, mencionada no capítulo 28, segundo livro de Samuel. Profetizou para Saul, o rei ímpio, e se cumpriu o que ela falou. Aí o que acontece? Todo aquele contexto que ela criou foi colaborado com o estado espiritual de Saul. Saul estava desviado. Para começar, ele foi procurar uma feiticeira, uma necromante, que invoca espíritos. Né? Ele foi procurar necromante. No ato dele ir procurar necromante, ele já está completamente desviado. Ele não tem mais nada com Deus. No que ele está ali, naquela sessão, ele está entregue a ser influenciado por qualquer tipo de espírito maligno. Então o que acontece? Quando ela invoca, diz que ouve a voz de Saul e que sobe um espírito. Né? E aí o que acontece? Os olhos de Saul veem o que ele quer ver. Ele quer ver Samuel. Ele quer ouvir palavras de Samuel. E ele diz que ele pensa que aquele espírito é Samuel. Entendendo ele que era Samuel. Entendendo ele. O que um ímpio desviado entende? Entende nada, meu amigo. Ele está vendo o demônio falando com ele, dizendo que é Samuel. E ele acha que é Samuel. Era Samuel? Não era. Não era Samuel. Mas ele entendia que era. E assim acontece com muitos movimentos. Aí na página 56 ele fala demonismo. Por que a gente tem que tratar disso aqui? E a gente tem que tomar cuidado. A gente vai falar dos dons espirituais. Se não der tempo, isso aqui vai para o vídeo. Ou põe por vídeo. Dons espirituais. Ele começa a falar demonismo. Porque em muitos movimentos desses é onde cumpre-se aquilo que a Escritura fala. Que o demônio ele pode transformar-se em anjo de luz. E, se possível, enganar até os fiéis escolhidos. Então, o que acontece? Dentro de um ambiente, o mundo espiritual é muito sério. É maravilhoso, mas é muito sério. Dentro de um ambiente que não está regido pela ordem. Por isso que Paulo não deixou passar. Quando Paulo viu na igreja de Coríntios que uns se levantaram a profetizar, outros se levantaram a profetizar, outros se levantaram a profetizar também, já temos 3. Como é que nós vamos entender o que está sendo profetizado? Aí o outro emendou com uma língua estranha. Aí o outro começou a pregar no meio daquilo ali. Temos um falando língua estranha, 3 profetizando, um lá atrás fazendo gestos, sinais, rodando, o outro pregando aqui. Estamos entendendo o quê? Quem a gente vai prestar atenção? Exatamente. Diga para mim, se um demônio se manifestar aqui e começar a falar, quem vai saber? Ninguém. Porque está no caos, na confusão. Na confusão reina exatamente esse tipo de ação. Ele disse que o inferno era uma assassina. Exatamente. É na confusão que reina esse tipo de situação. Então ele fala aqui de demonismo. Demonismo
é exatamente essa situação em que uma igreja não se organiza em relação às suas manifestações espirituais e facilmente ela é vítima de uma ação demoníaca. Um demônio que se infiltra ali, como eu já vi líderes imprudentes que, presidindo ali o culto, deram oportunidade a uma pessoa que eles não conheciam. É aquilo que a gente falou na lição mais atrás. Sentiu de Deus. Sentiu de Deus, meu. Esse negócio de sentir de Deus é um perigo. A emoção humana é a coisa mais enganosa que tem no universo. Jeremias fala que o homem, as emoções, os sentimentos humanos são enganadores. Jesus fala que do coração humano procede males. Então, quando a pessoa fala sentiu de Deus, ela está correndo um grande risco. Ela tem que ser orientada pela palavra de Deus e pela revelação. Se Deus revela, não vai ter 1% de dúvida. Foi uma revelação. E você pode fazer prova, inclusive, para você ter certeza. Sentiu de Deus é algo íntimo seu. Algo que você pode sentir de Deus, de você mesmo, da carne, do pecado, ninguém sabe. O líder sentiu de Deus da oportunidade para uma pessoa que ele nunca tinha visto. Eu estava no culto, eu vi. Aquele homem pegou o microfone, eu nunca ouvi tanta barbaridade na minha vida. A forma como ele batia na igreja. Só não chamou a igreja de santa, mas do resto, ele arrebentou com a igreja. O culto foi completamente perdido. Foi na Madalena? Foi na Vila Beatriz ainda, lá embaixo. Na Vila Beatriz. Exatamente. Na igreja aqui Ele sentiu de Deus, da oportunidade para uma pessoa que ele nunca tinha visto. Não fica Sim. Para quem você consegue a oportunidade de subir no púlpito daquele para instruir a doutrina do Cordeiro? Para uma pessoa que você conhece, tem testemunho, serve a Deus, está em comunhão, é coerente com a palavra, com a doutrina, não é herege. Aí você fala, amém. Então, que o Espírito de Deus use você. Pronto, é você. Agora, você cedeu a oportunidade para uma pessoa que você nunca viu, porque você sentiu de Deus, para com isso. É nesse tipo de erro onde mora o mal, onde cria-se um problema, uma heresia, onde uma pessoa morre espiritualmente e não é resgatada. Pode ser que pessoas estivessem naquele culto que nunca mais voltaram lá. E a gente não vai ter como saber. É um mal, você não imagina o prejuízo que causa uma situação dessa. Pode matar uma pessoa definitivamente. Então, e depois o pastor que deu oportunidade tem que lá curar, né? Tem trabalho de curar, de resgatar. Aconteceu isso, você lembra? No Maristela. Aconteceu várias vezes. Não, no Maristela, o cara o pastor do cara foi o cara. Gestos estranhos, página 56. Ele está falando aqui manifestações espirituais. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Dom gratuito, né? A gente foi salvo através disso. Dons divinos. Dentro do dom principal, que é a salvação, o carisma. O carisma é a manifestação do cálice, da graça. Então, por causa da graça, somos carismáticos nesse sentido, de manifestar o carisma. Então, toda a nossa atuação vem daqui, da graça misericordiosa de Deus e a atuação da graça em nós. E vai manifestar os dons. Ele divide em dons práticos e dons didáticos. Qual o objetivo disso aqui? Sempre o objetivo. A glória do reino, a glória do nome do Senhor. Glorificar o nome de Deus. Tudo isso aqui glorifica ao nome de Deus. Através da salvação de almas, através da edificação de vidas, através da exortação, através da conversão, através da cura. Tudo isso aqui glorifica o nome do Senhor. Agora, isso que ele vai descrever aqui. Em que isso aqui glorifica a Deus? Gestos estranhos, página 56. Ele menciona um caso em que ele mesmo viu. O teólogo aqui está falando, dando testemunho. Ele mesmo viu isso aqui. Ele viu uma determinada manifestação espiritual em que quando o pessoal gosta de dizer, o fogo pegou, né? O fogo começou a pegar, a cair, uma mulher ficou em pé, ele descreve aqui, ficou em pé, ela fechou a mão, colocou uma mão para trás, fechou a outra, colocou na testa e começou a rodar e fazer sons grunhidos, barulhos estranhos. E ela rodava e fazia esses barulhos. Ele falou assim, exatamente do jeito que eu vi na Umbanda. Na Umbanda. Do mesmo jeito. Rodando, fazendo barulhos esquisitos, sem, né? E com uma mão fechada para trás e para frente. Diga para mim, qual é a diferença? Quem foi edificado? Quem foi salvo? Quem foi alcançado pelo Evangelho?
Ninguém. Aí você vê aqui, ó, pulos, aviãozinhos, não precisa nem ler, 57. Pulos e aviãozinhos. Todo mundo tem experiência com isso aqui. Eu estou falando pentecostais. Então, todo mundo tem experiência com isso aqui. Se vocês forem contar, vocês vão contar 10 experiências aqui. Eu já tive também as minhas. Congresso aí que eu vi um camarada aqui, saiu correndo, diz ele, no espírito, porque ele correu, ele tropeçou num banco e caiu. Aí da manifestação do espírito de correr, ele passou para a manifestação do espírito de cair, porque ele aproveitou a queda que ele tomou e ele já foi anestesiado pelo Espírito de Deus. Então ele fundiu duas manifestações, a correria do Espírito Santo com a queda do Espírito Santo. Aí ele caiu e ficou lá caído. E aí o pregador lá em cima aproveitou o ensejo e falou: esta é a anestesia de Jeová. Aí porque ele disse aí, ele também pegou outras irmãs, né? Falou, chamou a irmã, chamou mais duas, falou: segura aí, porque ela vai ser anestesiada. Aí anestesiou a irmã caiu. E aí ele falou assim, ele sabendo que muitas pessoas ali não estavam engolindo esta farofa, ele falou assim: olha, tem muita gente aí dizendo que eu sou menino, mas eu prefiro ser menino e sentar no colo de Jeová. Aí eu penso, que tipo de analogia é essa? Ser menino, sendo que Paulo fala assim: quando eu era menino, eu andava com o menino, eu corria com o menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Então, não é eu que falo, é Paulo que fala, que nós temos que deixar de ser meninos. Existem muitos movimentos, a gente sabe, isso é uma verdade, um vê, o outro faz também, o ambiente, né? Exatamente. O nosso pastor Cristinho falava, né, que ele foi numa vigília, aconteceu um movimento na vigília, aí começou todo mundo pular, e veio assim nos bancos, aí chegou perto dele, começou a pular: pô, você não vai pular não? Pastor Claudinho falando, né? Foi muito engraçado. Mas assim, existe essas meninices, porém existe a manifestação também real, em movimento. Eu creio. A gente não pode também negar isso. Tem manifestações. E a gente sente que é real. E a gente vai ver aqui, ó, o poder de Deus. Manifestações do Espírito Santo. Agora eu vou dizer para você acerca disso que você está me falando. O que são essas manifestações gestuais? É pecado? Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. O que é? São manifestações de dons? Não são dons. Eu, um tempo atrás, quando era adolescente, eu comecei a ouvir alguns pessoal do Reteté tentando construir uma teologia do Reteté. Aí eles falavam, quando a pessoa faz assim, ela está cortando o laço. Que aí, inclusive, outro falou que é o dom do portador de cana. Quando a pessoa está rodando, é o dom do rubil. E aí começa a construir uma teologia das manifestações. Vamos falar seriamente. Não é isso, mas também não é pecado. Quem faz esse tipo de manifestação gestual não é questão de pecado, é questão de alegria. Mas alegria em que sentido? Alegria emocional. Emocional. Aquele pular, o que é? É a mesma coisa de Davi trazendo a arca. É a mesma coisa. Davi, quando estava trazendo a arca de volta, o regozijo dele foi tão grande que ele não se comportou como um rei naquele momento. Exatamente. Aquilo de Davi, eticamente, estava incorreto. Tanto que a esposa que criticou ele era Mical, olhando aquilo, desprezava, porque Mical era aristocrata. Mical era da aristocracia, era a primeira realeza de Israel. Ela cresceu no ambiente de realeza já. Ela olhou para o comportamento de Davi e ela desprezou, ela falou: isso não é o comportamento de um rei. Essa extravagância, se misturando com o povo. Só qual é o problema? Davi, ele era impulsionado pelo Espírito de Deus. Quando Davi pecou, a única preocupação de Davi era: não retire de mim pelo teu Espírito. Então, com essas manifestações, o objetivo não é bater. O objetivo não é espancar esses irmãos espiritualmente, teologicamente. O objetivo é instruir. A gente tem que falar: a alegria que você está sentindo é genuína, é verdadeira, mas ela é controlada por você. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito de Deus. Ele tem domínio do seu Espírito de Deus, mas ele tem domínio do seu Espírito dele. Se a pessoa sentindo a alegria de Deus, o Espírito de Deus, o infinito, como o teólogo gosta de falar, o infinito dentro do finito,
pense, você pegar um copo desse, você pegar 20 litros de água e jogar aqui. Vai fazer uma bagunça. É assim que o crente se sente. É essa a sensação que ele tem. Do Espírito de Deus fluindo nele. Se ele der lugar, ele vai fazer coisas impensáveis. Impensáveis. O pastor Paulo dos Santos pegou um banco nas costas. Pense no homem sério, sisudo que ele era. E quando ele foi batizado do Espírito Santo, ele pegou um banco nas costas. Se você der lugar à manifestação do Espírito Santo, você vai fazer coisas impensáveis. Então o que acontece? Vai do controle, autocontrole que você tem que exercer sobre a sua vida. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu estava no do tamanho dessa sala aqui, ó. Eu estava sentindo a presença o dia inteiro, que eu passava de manhã, eu passei o dia inteiro na presença de Deus. E não tinha culto no sábado, né, quando eu congregava. Falei, olha, a gente precisa uma igreja, eu preciso adorar a Deus hoje, eu preciso necessidade, eu preciso ir. E nós fomos numa igreja lá na Vila Mirante, do tamanho dessa sala, a igreja menor até. Certo. E nós chegamos, fomos o primeiro a chegar, e ela. Dobramos o joelho, nós duas na igrejinha, e passou nem tinha chegado. Quem começou a orar foi uma menina de uns 10, 11 anos, uma criança. Ela pegou o microfone e começou a orar e andar na igreja, para dar início no culto daquela criança. Certo. Eu estava de joelho, eu estava de joelho, orando, antes de começar o culto. Deus me batizou ali. Estava eu, a Ivone e essa irmãzinha de 11 anos. Eu estava de joelhos, eu pulei de pé. Amém. Não sei explicar. Eu prefiro uma igreja com manifestações gestuais do que uma igreja fria, morta. É melhor. Porque aquela igreja com manifestações, você ensina e fala, pessoal, vocês têm que continuar com a mesma alegria, mas com domínio. Porque se todo mundo for fazer aviãozinho, irmão, tira os bancos. E é verdade. Vai. Domínio. Porque lá na Gravadora a gente fez muito domínio. Segura até no banco lá. Pois é. Para não deixar. E é gostoso, é isso aí. Você sentir, você não pode perder esta ênfase do Espírito Santo, mas você tem que controlar o seu corpo. De mocidade. Não é coisa de pecado, é coisa de emoção. Teve um culto de mocidade lá na sede e o irmão, ele é miético, ele não segurou não. Ele atravessou lá na sede. O Júlio falou, ele foi transbordado. E ele não segurou. Criticar começou lá e não é o certo. Criticar não é o certo. foi maravilhoso. Eu falei, que graça. Muitas das vezes uma situação dessa assim, foi um estopim para outros que estavam desligados, ligar o espírito ali. Talvez ele queria segurar por ele estar ali na frente e ele não segurou, ele foi lá. A gente não pode negar o pentecostalismo. E a gente consegue discernir quando é Deus e quando é movimento. Certo. Aí o que acontece? Correr no espírito, aviãozinho, rodar. Não faça teologia em cima disso, que não é. Isso aí é a sua emoção, é algo muito particular seu. E o bom é que você continue sentindo. E você, sentindo todo esse poder, você adquire a inteligência e domínio para controlar o seu corpo ali. Difícil deve ser. Eu, quando eu experimentar isso, eu vou dizer para você. Mas. Júlio, é 5h37. Vamos embora. Vamos encerrar então.